Se você está tentando mudar os seus hábitos e não está conseguindo, não tem o que te faça mudar esses benditos comportamentos, talvez seja porque você ainda não entendeu a ideia que eu vou compartilhar nesse vídeo. Entendendo, com certeza esse processo vai se tornar muito mais fácil. Hoje eu acredito que um dos motivos que impede a gente de mudar nossos comportamentos, criar novos hábitos ou até mesmo deixar alguns outros hábitos é o fato de talvez a gente ainda não saber de alguma coisa. É como se faltasse uma peça de um quebra-cabeça. Eu acredito que você só ainda não conseguiu mudar os seus comportamentos, criar novos hábitos ou até mesmo deixar alguns hábitos porque você talvez ainda não tem essa peça em forma de conhecimento, que é o que eu vou te entregar agora, que vai compor o seu quebra-cabeça, que é o conhecimento integral, o conhecimento geral, que vai te ajudar. E essa peça é a ideia que eu vou compartilhar com você nesse momento. Essa ideia que vai te ajudar a mudar os seus comportamentos, eu tirei do livro Hábitos Atômicos do James Clear, que é um palestrante e especialista em hábitos. E qual que é a sugestão central dessa ideia? Qual é a essência dela? Para você mudar os seus comportamentos, você tem que focar em mudar a sua identidade. Comportamento tem relação com o que você faz e identidade tem a ver com aquilo que você tem a ver com as suas crenças, a sua autoimagem, a forma como você vê o mundo e a si mesmo. Por que é tão difícil a gente mudar os nossos comportamentos? Porque a gente pode estar tentando mudar a coisa errada e porque a gente pode estar tentando mudar da forma errada. Inclusive, vou até repetir o que eu falei anteriormente. Para mudar os nossos comportamentos, nós temos que focar em mudar a nossa identidade. Aparece para você agora na tela um gráfico que vai ilustrar as 3 camadas da mudança de comportamento. É um gráfico que tem também no livro e eu estou deixando para você ter essa visualização e tornar aqui tudo um pouco mais fácil. Você vê que essas camadas se consistem em resultados, processos e identidade. Ou seja, você tem a possibilidade de tentar mudar os seus comportamentos através de uma dessas 3 camadas. A mudança de comportamento na área dos resultados, o foco está em mudar aquilo que você tem, aquilo que você vai obter. É nessa camada onde estão as metas, onde você estipula uma meta e você quer alcançar essa meta. Vamos supor, você quer atingir um certo peso. Você se vê como uma pessoa que está um pouco acima do peso e estabelece uma meta de atingir um certo peso, diminuindo esse peso. Focar na mudança de comportamento na área dos processos significa que você está focando em mudar as ações que vão te levar até aquele resultado. Se você coloca a sua meta de atingir um certo peso, através dessa camada de processos, você vai estipular as ações que vão te levar até obter aquele resultado, como uma dieta, frequentar a academia e etc. Quando você foca em mudar os seus comportamentos através da mudança de identidade, significa que você está mudando primeiramente a forma como você se vê. E aqui está a chave dessa ideia. Porque o Clear te indica a mudar, antes de tudo, a forma como você se vê, a forma como você vê o mundo, para que só então você crie uma base forte o suficiente para mudar as outras coisas, no caso, os seus hábitos, os seus sistemas e, consequentemente, o seu mundo físico, as coisas que você obtém. Você tem que levar em consideração que o sentido da mudança pode te levar ao fracasso ou ao sucesso da sua tentativa de mudar. Ou seja, focar em mudar primeiramente os seus resultados para depois mudar os seus processos, para só então, talvez, mudar a sua identidade, pode te levar ao sucesso ou ao fracasso dessa tentativa. E o que eu quero que fique muito claro aqui é que você deveria focar em mudar a sua identidade para depois mudar os seus processos, para só então focar em mudar os seus resultados. Essa é a ordem, esse é o sentido que pode aumentar suas chances de sucesso na sua tentativa de mudar os seus comportamentos. Resumidamente, então, você tem que focar em se tornar uma pessoa, ou seja, saber quem você tem que se tornar, para só então saber as ações que vão te levar até os resultados que você quer obter. Ficou claro? Então vamos dar continuidade. Ao tentar mudar, as pessoas não consideram a forma como elas se veem e não
tratam de mudar primeiramente isso. A mudança de identidade não faz parte do plano dessas pessoas, mas é justamente porque elas não entendem ainda essa ideia que eu estou compartilhando com você. E é por isso que agora você está um passo à frente e provavelmente vai conseguir ver uma melhoria, um avanço na sua tentativa de mudar os seus comportamentos. Porque agora você vai começar a levar em consideração a sua identidade, as suas crenças, a forma como você se enxerga. Você vai estar cada vez menos propenso a cair em uma autossabotagem pela crença enraizada. Ou seja, quando você tem uma crença e essa crença faz com que todas as suas ações atrapalhem a sua obtenção do resultado. É quando, por mais que você queira alguma coisa, algo dentro de você faz com que você haja de uma forma que inviabiliza, que impede, que atrapalha que você alcance aquela coisa que você quer alcançar. Quando você tenta mudar os seus comportamentos olhando para os seus resultados, o seu foco está naquilo que você está tentando obter. Quando você tenta mudar os seus comportamentos olhando para a sua identidade, o foco se torna quem você quer se tornar. E entenda, a verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Repito, a verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Em suas páginas, Clear deixa muito claro que você pode até começar uma mudança por conta da motivação, mas somente a mudança de identidade é que faz com que essa melhoria se torne consistente, que ela se torne realmente duradoura. A melhoria, ela é temporária até se tornar parte da sua identidade. Ou seja, só quando aquela melhoria se torna parte daquilo que você é, aquele comportamento se torna parte de quem você é que ela se torna permanente. Para mudar os seus comportamentos, você deve focar em mudar a sua identidade. E olha, quando os seus comportamentos e a sua identidade estão alinhados, você não está mais agindo para simplesmente alcançar alguma coisa, para que você tente estabelecer um novo hábito e etc., um novo comportamento. Quando o comportamento e identidade estão alinhados, você apenas começa a agir de acordo com aquilo que você acredita ser. Não existe mais um conflito de identidade. O que seria esse conflito de identidade? Seria quando aquilo que você faz não está de acordo com aquilo que você acredita. E isso, inclusive, é o que gera a autossabotagem que eu falei. A pessoa, por exemplo, estipula uma meta de atingir um certo peso, mas ela, lá no fundo, internamente, ela ainda se vê como uma pessoa que, poxa, nasceu para viver acima do peso, ela pode fazer o que for e ela não vai conseguir atingir aquela meta, ela não vai conseguir atingir aquele peso, ela não vai conseguir se manter naquele peso. Então, tudo que ela for fazer, a dieta, a ida à academia, isso vai gerar um conflito de identidade, uma incongruência entre o que se faz e o que se acredita. E entenda esse ponto muito importante, entenda, atenção. Quanto mais se repete um hábito, mais se reforça a identidade associada a esse hábito. Aqui o negócio começa a ficar muito mais legal, você vai ver. Em certo momento, James Clear vai dizer que ele não começou como um escritor, ele passou a ser. Ninguém começa como algo de fato. A gente se torna aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente sente vontade de ser no decorrer da nossa vida. No fim, repetir um hábito é reforçar o que se é. Ou seja, quanto mais você repete um hábito, quanto mais você repete um comportamento, mais você reforça a identidade associada a esse hábito, a esse comportamento. E está chegando o momento em que eu vou te dizer o que você deve fazer para que você mude primeiramente a forma como você se enxerga, ou seja, mudar sua identidade, para que só então você mude os seus processos, os seus sistemas, os seus hábitos, para que você consiga aqueles resultados. Só que entenda uma coisinha muito importante. Mudança de comportamento é igual a uma eleição. Nós votamos nos hábitos, nos comportamentos e na identidade cada vez que nós executamos elas. Vamos supor uma pessoa que tem aquele desejo
de ler, por exemplo, 4 livros em um mês. Essa pessoa vai estipular essa meta, depois ela vai ver o que ela tem que fazer, quantas páginas ele vai ter que ler por dia para que ele alcance aquele objetivo. Só que agora você sabe que essa não é uma boa abordagem. Se você quer ler livros, você tem que focar em se tornar um leitor. E agora nessa ideia de que a mudança de comportamento é igual a uma eleição, imagine que à sua frente tem 2 caixas, o você leitor e o você não leitor. Cada vez que você escolhe ler ou escolhe não ler, você está votando no comportamento e na identidade. Cada vez que você lê, você está depositando um voto para aquele eu leitor. Cada vez que você escolhe não ler, você está depositando um voto para aquele eu não leitor. Entenda isso porque vai ser crucial para que você avalie o seu próprio processo e veja se você está colocando muito mais voto naquele comportamento, naquela identidade, ou se você está colocando muito mais voto naquela identidade, naquele comportamento que você não quer mais, que você quer evitar. Ou seja, sempre que você faz algo, você está votando naquele algo, porque mudança é igual a eleição. Sempre que você executa, você está depositando um voto e está reforçando a identidade àquele comportamento. Mas, Bernard, como eu consigo mudar a minha identidade para que eu mude os meus processos e só então consiga mudar os meus resultados? Cara, são 2 pontos. O primeiro ponto é você definir quem você tem que se tornar. É você ter essa clareza sobre qual tipo de pessoa você tem que se tornar primeiro para conseguir aquelas coisas. Segundo ponto é você, presta bem atenção porque é muito importante. O segundo ponto é você provar para você mesmo, através de pequenas vitórias, de que você está se tornando aquela pessoa. Eu penso muito naquela ideia de que algumas pessoas esperam uma cena de cinema para mudar a vida delas. Ou seja, pensam que só grandes momentos, que grandes ações é que vão efetivamente mudar ou melhorar suas vidas. Quando, na verdade, pequenas ações, pequenas vitórias são suficientes e são excelentes para proporcionar essa melhoria. Então, primeiramente, saiba quem você tem que se tornar e depois prove para você mesmo, através de pequenas vitórias, que você está se tornando aquela pessoa. E você vê o quão isso é importante entendendo o que eu vou te falar agora. Quanto mais evidências de uma crença, mais você tende a acreditar nela. Quanto mais evidência de uma crença, mais você tende a acreditar nela. Ou seja, se cada vez mais você deposita votos naquele seu eu leitor ou naquele seu eu que quer aquele resultado, aquele objetivo, mais você acredita que você está se tornando uma pessoa que consegue aquilo. E por isso é muito importante você entender que você tem que provar para você mesmo, através de pequenas vitórias, que a cada dia, que a cada passo, a cada escolha, a cada execução daquela tarefa, você está se tornando uma pessoa que faz aquilo. Então se pergunte, qual tipo de pessoa eu tenho que me tornar? Faça uma retrospectiva de resultado. Olhe para os seus resultados apenas como um norte. Veja aquilo que você quer, para que só então você veja aquilo que você tem que fazer, mas o seu foco tem que ser quem você tem que se tornar. Se pergunte qual o perfil de uma pessoa que tem aquilo que eu quero, como ela age, e aí você tem que agir como tal, você tem que realmente incorporar essa pessoa que tem aqueles resultados que você quer ter. Se imagine como um personagem, onde você tem que desenvolver certas habilidades. Se você pensar em um jogo de videogame, você vê que o personagem tem que desenvolver certas habilidades para que ele passe de fase. Então ele faz algumas missões e ele vai adquirir as habilidades necessárias para que ele passe daquela fase. Assim mesmo você tem que ser você. Você tem que se ver como um personagem que vai desenvolver certas habilidades, você vai entender quais são essas habilidades que você tem que desenvolver para se tornar efetivamente uma pessoa que tem aquelas habilidades e que vai conseguir fazer as ações que vão te levar até aonde você quer chegar. Não esqueça, o hábito reforça a identidade. Quanto mais evidência de uma crença, mais você tende a acreditar nela. Quanto mais você pratica algo, mais você reforça a identidade associado
a esse comportamento, a identidade associada a esse comportamento. Então entenda quem você tem que se tornar antes de focar em fazer as coisas para alcançar aquilo que você quer. E tendo essa clareza, prove para você mesmo que você está se tornando uma pessoa que faz aquilo, que aquele antigo eu realmente é antigo, aonde aquele comportamento que você não quer mais está naquele antigo eu. Mas agora você age de um modo diferente, que agora você é uma pessoa que lê, você é um leitor, você é uma pessoa que corre, você é um corredor, você é uma pessoa que não fuma mais. Traga a identidade antes de tudo para dentro de você, para que só então você consiga mudar os seus processos, para só então você conseguir alcançar as coisas que você deseja. Mas agora eu quero saber quem você tem que se tornar. Fala aí para mim nos comentários. Compartilhando, você incentiva outras pessoas a executarem essa tarefa, a pensarem sobre quem elas têm que se tornar e então fazer esse processo de agir como tal, para que só então elas mudem também os seus processos para mudar os seus resultados. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, que ele vai te servir, então curta e também mande para alguém importante para você, porque assim essa pessoa vai saber que você se importa com ela. E claro, se quiser me dar um grande apoio, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!